Recentemente, remoção do IBAMA para a Polícia Federal, não se fala do IBAMA para o INSS, tem que ser do IBAMA, nesse caso, dentro dos quadros da unidades da entidade, com ou sem mudanças de sede. E esse é o ponto mais explorado em prova, né? Com ou sem mudança de sede. Porque a hipótese mais comum da remoção é implicar no deslocamento com mudança de cidade. Afinal de contas, o servidor sai do interior, como eu dizia, para Fortaleza, de Fortaleza para outra capital, e assim sucessivamente. Mas no conceito legal previsto, portanto, é possível uma remoção sem ter havido mudança de sede. Isso acontece especialmente nas repartições que tem mais de uma unidade em uma cidade. Por exemplo, o INSS. O INSS de Fortaleza tem 5, 6 APS, Agência da Previdência Social. E é possível cogitar uma remoção quando se sai, então, da APS, da agência do INSS, da Parquelândia, lá para o Weston Queiroz, em Fortaleza. Ora, houve uma remoção sem mudança de cidade, sem mudança de sede, porque a própria lei diz que, na conceituação, não implica necessariamente na mudança de cidade, na mudança de sede. Tranquilo? Então, a gente fragmenta, destrincha o conceito, porque cada parte dessa é muito importante para a compreensão da remoção. É o deslocamento da pessoa, do servidor, não do cargo, porque aí seria a redistribuição, necessariamente dentro do quadro pessoal que ele faz parte, com ou sem mudança de sede, com ou sem mudança de cidade. Certamente a sua pergunta, a pergunta mais comum é, tá, mas como pode acontecer a remoção? Quais são os casos que pode implicar na remoção? Diz a lei, continuando na lida no artigo 36, que ela pode acontecer de ofício, quando o próprio poder público determina a mudança do servidor, determinando então que saia de um local para outro, ou então com a solicitação do servidor a pedido do próprio servidor. Então, a remoção para acontecer pode ocorrer, seja porque o poder público está determinando, então, a saída de um servidor de uma cidade para outra que seja, ou então é o servidor, o próprio solicitante, e a administração pública, diante desse pedido, vai ficar à vontade em alguns casos, podendo acatar, e em alguns outros ela sendo obrigada a atender à solicitação do servidor. Observe, então, as formas de provimento, formas de remoção, digo, que pode acontecer na lei, os casos de remoção. Pode ocorrer de ofício. E você sabe, agir de ofício é quando a própria administração toma a iniciativa de determinado ato. Então, ela mesma determina, no seu interesse, o deslocamento do servidor, no interesse da administração. Então, peraí. Nesses casos, é o próprio poder público que está determinando que eu saia da capital, vá para o interior. É o próprio poder público que está determinando, agindo de ofício, que eu saia da minha unidade onde residia para uma outra, exatamente. Observando, então, esses ajustes, né, e decorrendo do seu poder hierárquico, cabe mesmo ao poder público fazer essas organizações, essas determinações, ordenar e mandar que servidores, então, possam sair de uma unidade para outra. Você que fará parte da área federal, perceber, então, que tem um mundo, todo o território nacional, em alguns casos, com essas possibilidades de determinações do poder público. E a regra é, quando o poder hierárquico, ordem dada, ordem executada, mandou, tem que ir. Inclusive, o servidor público não pode ter a sua negativa. É claro que algumas circunstâncias precisarão ser analisadas individualmente, se precisa, inclusive, na justiça. Mas aí são outros 500, para fins de prova, segundo a lei, ordem dada, ordem cumprida. Se o poder público determinar, então, a remoção de ofício, o poder público determinando, então, essa remoção, o servidor tem que observar, tem que acatar. Os outros casos de remoção partem do próprio servidor. É o servidor solicitando à administração pública a sua ida para uma outra cidade, para uma outra unidade, a pedido do próprio servidor, então, pode acontecer a remoção. E como eu dizia, esse pedido pode ser um pedido fraco, em que o poder público fica super à vontade em acatar ou não a solicitação, a critério da administração, ou pode ser um pedido em que o poder público não tem jeito, tem que acatar a solicitação se os pressupostos estiverem presentes. Então, pode ser que o servidor faça um pedido, peça uma solicitação de remoção e ela deverá ser determinada independentemente do interesse da administração.
independentemente do interesse da administração. Tudo certo? Então, a remoção, esse deslocamento, pode ser porque o poder público está mandando ou então porque o servidor está pedindo. E pode ser que seja um pedido fraco, a critério da administração pública, que envolve toda a sua discricionariedade, ou casos em que o poder público é obrigado a acatar. Ô, Cláudio, que casos são esses em que o poder público não tem jeito, tem que acatar a remoção? Continuando, ó. Casos, então, que ocorrem independentemente do interesse da administração. Que casos são esses? 3 situações, 3 casos. 3 casos em que o poder público deve acatar o pedido do servidor. E o primeiro deles, sim, por motivo de saúde. Por motivo de saúde. Pode ser que o servidor residente em uma certa unidade, passando por um momento, por um problema de saúde, não haja um tratamento naquela cidade, naquela unidade. Ou isso aconteça não com ele, mas com a esposa ou com o filho. A possibilidade, então, do servidor público ter um tratamento em uma outra unidade. Olha que coincidência. Em uma outra unidade tem tratamento e tem a sede de onde qual ele faz parte. Então, em uma outra cidade, outra capital, tem o tratamento e também tem o trabalho da qual ele faz parte. Necessidade, então, da remoção, para ir para essa outra cidade, o poder público tem que acatar, seja pedido de saúde, para tratamento de saúde dele, do servidor, de filhos, da esposa, conforme a própria lei. Por motivo de saúde é a primeira circunstância, a outra circunstância é, aspas, o concurso de remoção, que é quando há mais solicitantes do que vagas. Acontece muito isso, né? Tem uma vaga aqui em Fortaleza para a Polícia Federal, agente, né? Abre-se então a disputa porque existem vários solicitantes, vários cearenses que passaram em outros locais querendo voltar. Nesse caso, então, o poder público faz uma disputa, esse concurso de remoção. Não se trata, na verdade, da aplicação de uma outra prova, mas o edital que se estabelece a partir dessas inscrições, os critérios para escolher o que vai vencer, o que vai ganhar, o que vai ter direito à vaga aqui em Fortaleza. Então, diz a lei, quando há mais solicitantes do que vagas, a partir de um processo seletivo, o tal do concurso de remoção. E, por fim, aquela circunstância mais colocada, mais questionada em sala, é para acompanhar cônjuge ou companheiro. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, cônjuge ou companheiro. Observe que indispensavelmente, nesse caso, que seja o quê? Servidor público. A esposa do servidor é servidora. O esposo da servidora é servidor. Então é indispensável, então, que seja servidor público, que é deslocado no interesse da administração. O cônjuge é deslocado no interesse da administração. Por exemplo, imagine que esse servidor público federal trabalha no INSS, casado com uma servidora pública, e de propósito vou colocar que ela seja uma servidora pública do Estado, tá? Porque pode ser federal, pode ser estadual, pode ser militar, mas imagine que seja um policial civil. O casal de servidores mora em Iguatu, interior do estado. E o que acontece para a gente encaixar essa forma de provimento para o federal? Ocorre que a civil determina, então, que a sua servidora, então o patrão dela determina que ela saia de Iguatu e vá trabalhar em Juazeiro do Norte. Determina que ela saia de Iguatu e venha trabalhar em Fortaleza. Não foi ela que pediu, não foi ela que solicitou, mas o poder público determinou, então, que ela saísse de Iguatu e viesse para Fortaleza. E aí? Bom, aí é que o federal, o servidor público federal, então, se desejar, pode solicitar ao poder público, ao INSS, a sua remoção para quê? Para poder, então, acompanhar o seu cônjuge e também vir para Fortaleza. É exatamente essa circunstância que está dito aqui, ó, para o servidor federal acompanhar